Bom dia! São 8 horas da manhã do dia 20 de setembro de 2024 e a gente tá aqui na nossa live de todo dia. E aí, gente? Vamos que vamos! Vocês já pararam para analisar que a gente tá na lição 29? 29! A gente conseguiu romper em um estudo bíblico em 30 dias. Gente, só falta o dia de amanhã. Você tem noção o quanto a sua vida mudou desde que você começou a seguir esse passo a passo? Você tem noção o quanto que você ainda vai testemunhar do que você viveu? Pois é, assim como você, várias outras pessoas lá no YouTube já começaram a falar sobre os seus testemunhos, do que Deus tem feito na vida delas. E eu gostaria muito de conhecer a sua história também. Então, sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre a lição 29, a investimento. E interessante que essa lição se linka lá na lição 2. Mas tem um motivo pelo qual ela está aqui. Se a gente fala sobre esse assunto lá no início, você não teria noção do que você realmente estava investindo. Mas aqui, nessa lição 29, depois de viver todo esse passo a passo, depois de viver as 29 outras lições, você começa a entender que certas coisas na sua vida não aconteceram à toa. Certas coisas na sua vida não vieram ao acaso. Tudo tinha um propósito, um motivo pelo qual aconteceu. Então, hoje a gente vai... hoje em si a gente não tem... Calma, o cabelo tá caindo bem aqui. Hoje em si a gente não tem um versículo base para nortear a gente, porque a gente vai falar de algo que a gente já falou, que é o investimento que foi feito. E eu te convido a adentrar por esse canal. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Graziela Leão, eu sou teóloga e escritora, tenho 5 livros publicados. E a gente está aqui todos os dias às 8 horas da manhã para falar um pouquinho da palavra de Deus. Todos os dias para a gente adentrar no oceano. Por quê? Como eu sempre falo, a Bíblia não é apenas o que está escrito. Se você pegar a Bíblia aqui e abrir e ler, isso aqui, gente, é só como é que fala, gente? Isso aqui, igual você ir na praia. Tu olha para a água e só vê... Isso aqui são só as ondazinhas. É só a aguinha que você tá vendo, só o espelho d'água. Só que quando você entende que aquilo ali não é só esse espelho d'água. Qual a profundidade que tem o mar? Qual a profundidade que tem o oceano? É gigantesco. Então para com essa história de achar que a Bíblia é só isso aqui. Isso aqui é só o início. Eu te mostrei nessa história da viúva, onde a gente tem muitas lições e a gente não vai parar na 30. Eu parei na 30 quando eu escrevi o livro. Como eu te falei, o livro A Viúva e o Azeite. Mas não existem só 30. Só de você ver as lives, se você acompanhou da primeira até agora, você tá vendo que a cada lição eu trago uma e dessa uma a gente esmiuça e tem muitas outras. Porque a palavra do Senhor, ela é uma completude de muita informação. Informação essa que transforma a nossa vida, nos dá conhecimento, aumenta a nossa fé. E é por isso que a gente está aqui todos os dias às 8 horas da manhã. Vamos embora! Então a lição de hoje vai falar sobre investimento. E do que a gente está falando exatamente? De Obadias, o marido dessa viúva. O homem que morreu e deixou a dívida. É sobre isso que a gente está falando hoje. Como vimos na lição 2, Obadias, o esposo dessa viúva, ele era um homem temente a Deus. Por que a gente sabe disso? Porque a Bíblia fala. Ele fez algo grandioso em sua vida. Ele escondeu e cuidou de 100 profetas. Profetas esses que Jezabel, lembra a esposa do rei Acabe, decidiu que ia mandar matar, mas decidiu por causa de quê? Vamos voltar na história aqui. Elias faz fogo do céu descer. A gente sabe que não foi Elias, né? Foi Deus, óbvio. Mas Elias faz fogo do céu descer. Jezabel fica uma arara. Mais uma arara. E o que ela faz? Ela promete para matar Elias. Então imagina a situação desse período, onde Jezabel não está só querendo matar Elias, mas está querendo matar um monte de gente. Todo mundo que servia ao Deus vivo. E aí ele esconde 100 profetas. Só que ele esconde 100 profetas naquele tempo onde não tinha água. Por que não tinha água? Porque Elias tinha falado que não ia descer água do céu, né? Descer chuva. Conclusão, ele esconde esses 100 profetas da ira de Jezabel e no meio desse percurso, como não tinha água, a água estava muito escassa, tudo era muito caro. E ele sustenta eles com pão e água. Com duas coisas que naquela época estavam muito caro. Conclusão. Passa-se pouco tempo, ele morre. E a dívida ficou. Mas vamos
parar e analisar. O que ele fez? O que ele fez de fato? Ele estava servindo a quem? Trazendo pra gente. Obadias era funcionário do céu. Se ele é funcionário do céu, alguém tem que pagar o salário dele. Certo? Quem iria pagar o salário dele? O próprio Deus. Essa seria a lógica. Só que Obadias morre. E Obadias, quando morre, a dívida fica. E por que Obadias morre? Gente, porque morreu. Chega um ponto, todo mundo tem uma datazinha que um dia vai morrer. Morreu, Obadias morre. Só que a dívida fica. Só que aquilo que Obadias fez foi ao ermo, jogou fora? Não. Nada daquilo que a gente faz na obra do Senhor é jogado fora. Nada é em vão. Tudo investimento. Eu te falei ontem, te provei ontem, como pode parecer pra gente que, tipo assim, você tá fazendo as coisas e ninguém tá vendo. Real, acontece isso. Às vezes você tá lá, lavando o banheiro da igreja, tá lá chorando e ninguém tá vendo. Mas tem alguém vendo. Deus tá te contemplando. E tem um anjo lá anotando, ó. Fulano lavou o banheiro. Você consegue entender que na vida de Obadias, aparentemente para ele que tá vivendo, ele tá jogando fora. Em que sentido? Porque ele tá fazendo e não vai ter recompensa, porque ele morreu. Ele morreu. Só que, vamos parar e vamos pensar. Obadias é o chefe de uma casa. Obadias é um homem temente ao Senhor que honrava a sua família. Porque não tem como ser temente ao Senhor se não honrar a família. A gente já falou isso em umas lições anteriores. Aí tem a ver com caráter, e falta de caráter não é coisa de cristão. Mas Obadias, ele simplesmente morre. A dívida fica. Só que todo investimento que ele fez não morre junto com ele. É isso que eu quero que você entenda. Quando Obadias morre, o patrão dele precisa entregar algo a alguém. Como é que funciona na lógica do mundo? Se o chefe de uma família morre, só que ele trabalhava de carteira assinada, essa viúva tem pensão e tem rescisão para receber. Tem ou não tem? No mundo terreno, imagina no céu. Deus está cuidando dessa viúva. Isso a gente não tem o mínimo de dúvida. Só que ele faz ela ter um passo a passo para ela receber o quê? A herança. E mais o quê? A manutenção. Que na nossa lógica aqui, no nosso mundo, é indenização e pensão. Você consegue pegar como Deus é detalhista e cuidadoso? Volta para a história. Você não vê essa mulher culpando ele, porque ela sabia do caráter que o marido dela tinha. Você não vê os filhos culpando ele, porque eles sabiam do caráter que o pai tinha. Então você vê o cuidado de Deus em fazer algo além daquilo que a gente imaginou, porque houve um investimento. Essa viúva investiu. Em que sentido que ela investiu? Ela investiu quando ela obedeceu e ela foi buscar vasilha, ela carregou vasilha, ela foi lá falar com os vizinhos, ela escolheu vasilha, e é um processo cansativo, mas ela fez. Até o ato de vender o azeite e receber o dinheiro. Ela fez, ela cumpriu, ela foi, ela obedeceu. Então nada mais justo do que ela receber o quê? A indenização. Mas quem investiu no início? Obadias. Por que não um só corpo, uma só carne? Obadias o tempo inteiro, ou melhor, Obadias não imaginaria que ele não estaria ali para receber. Mas até se você não estiver presente, Deus vai entregar a indenização dos céus. Quantos de nós aqui estamos aqui hoje por causa da oração de alguém lá atrás? Eu posso dizer, eu só tô aqui por causa da minha mãe. Minha mãe já é falecida. Mas eu sei o quanto de oração que ela fez, o quanto de ensinamento que ela deixou, o quanto de investimento ela fez ao reino. Você consegue pegar que mesmo que você não esteja mais aqui... Ah, então Obadias não recebeu nada. Recebeu. Gente, ele foi direto. Um homem que é temente ao Senhor, que a própria Bíblia fala que ele é temente ao Senhor. Você ainda tem dúvida dele ter ido para o descanso do Senhor? É óbvio que ele foi. Agora, se você parar e analisar, ele recebeu, porque não tem prêmio maior pra gente do que a nossa salvação.
Não existe isso. Não, eu quero ficar aqui na terra. Pra quê? Pra morrer? Pra ir pro inferno? Se tu estiver pronto, Deus te leva, cara. Não vai te manter aqui, não. Pra que ele vai te manter aqui? Pra você se corromper com o mundo? Pra você perder o direito da sua salvação? Não, se você estiver pronto, tchau. É beijo, tchau. Oxi. Não existe uma pessoa que tenha a opção de falar assim, olha só. Deus vira pra ela e fala assim, olha só, você já tá pronto. Se você morrer agora, você vai pro céu. O que você quer? Ah, não, Deus, sabe o que é? Que eu quero ficar aqui. Oi? Não existe isso. Se você estiver pronto, Deus vai te preparar e vai te levar. Porém, todavia, contudo, Ele vai cuidar dos seus. Então, os dois receberam. Obadias recebeu a recompensa dele. Foi direto. E a esposa dele? A esposa dele ficou aqui. Como a gente fala aqui em maus lençóis, só que por um tempo determinado. Porque você vê que o cuidado de Deus é tão grande. Ele estava atento. Obadias morre. Ainda tem comida, ainda tem azeite dentro de casa. Quando está chegando o final do azeite, que você vê que ela fala, só tem uma pequena botija de azeite, ou um jarro pequeno de azeite, o credor chega. Olha Deus cuidando dos detalhes. Olha Deus controlando a situação. Olha Deus mostrando que o tempo inteiro ele estava atento. Eu deixei. Por quê? Porque eu tô vendo. Chegou no limite, eu cheguei aqui. Como assim chega? Olha só, gente. Jairo. A filha de Jairo estava doente, Marcos 5. Jesus foi? Não. A filha de Jairo estava lá quase morrendo. Jesus foi? Não, ainda estava na multidão. A filha de Jairo morreu. Aí a Bíblia fala, e Jesus ouvindo... Bora, Jairo, não tenha medo, crê somente, vambora. Jesus chega na hora que ele precisa chegar. Não é na hora que você quer, na hora que o outro quer, na hora que ele tem que chegar. Assim foi Deus. O tempo inteiro ele estava no controle. O controle é dele. Não é porque... é porque Obadias morreu, então Deus perdeu o controle. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque, o outro, as coisas estão saindo do lugar na minha vida, tá ficando tudo embaralhado. Deus não perde controle. Até porque, vamos relembrar que Deus já sabia que Obadias ia morrer? Deus já sabia que Obadias ia morrer naquele dia, Deus já sabia que ele ia entrar numa dívida que ele não ia conseguir. Deus já sabia de tudo isso. E por que Deus não parou? Porque Deus está no controle. É como se fosse, meu filho, pode continuar investindo porque eu vou continuar mantendo a minha palavra. Pode continuar investindo porque eu vou cuidar do teu filho, independente de onde ele esteja, eu vou continuar cuidando. Pode continuar investindo porque eu sei quem eu sou e eu sei que eu tenho poder para fazer, ponto, acabou. Inclusive, detalhe, Deus não tem poder, Ele é o próprio poder. Todo poder emana dele. Tu entendeu? Então para com essa coisa de achar que não, isso aqui é muito difícil para Deus. Não tem nada que seja difícil para Deus. É difícil para tu, para Ele não. É umas coisinhas que a gente se embaraça que tipo assim, Obadias recebeu, a viúva também vai receber. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Imagina, gente, imagina que Deus ia deixar. No grande dia do juízo final tá lá, olha só, Obadias. Você fez por mim, mas eu não tive como te pagar. Nunca. Então, meu filho, pode lavar banheiro quantos banheiros você quiser, pode investir na casa do Senhor, pode não faltar culto, pode ir pra consagração, pode fazer campanha, pode orar pelo teu filho, pode orar pelo teu casamento, pode investir. Invista sim, porque tudo aquilo que você investir vai ter recompensa. Grazi, se eu morrer, você vai morrer, mas a recompensa vai continuar sobre a tua família. E se por acaso... o que eu queria tanto morrer, Deus vai dar a manutenção. E se morrer? Lázaro não foi ressuscitado depois de 4 dias? Lázaro foi ressuscitado após 4 dias e a cultura dizia, a cultura judaica, que após o 4º dia seria impossível alguém ressuscitar porque o corpo entrava em decomposição. Pois é, e mesmo assim Deus ressuscitou. Só que teve só um detalhezinho. Lembra quando eu sempre falo com vocês, 51% é dele, até 50% é teu. Até os 50 é teu. Tu lembra quando ele fala assim, ele chega de frente pro sepulcro de Lázaro e fala assim, tira a pedra, porque tirar a pedra é culpa tua. É obrigação tua. Eu ressuscito, mas tirar a pedra é com você. Às vezes a gente até quer que Jesus faça as coisas, mas a gente faz o quê? A pedra tá lá. E Jesus tá falando, tira a pedra. Eu ressuscito, mas tira a pedra. Eu vou fazer, mas faz a tua parte. E tu quer fazer a tua parte? Não, e aí fica reclamando.
Mas enquanto as pessoas não tiraram a pedra, Jesus não falou, Lázaro, vem para fora. Se toca. Vambora. Então a gente precisa entender que, se eu não me engano, 2 Coríntios 5, não tenho certeza desse versículo, 2 Coríntios 5, 7, eu acho que é. Mas ele fala em Coríntios assim, porque andamos por fé e não por vista. Ah, então eu vou pegar mais um mês de cantina porque eu creio. Filho, se esse é teu chamado, vai sem medo. Mas Grazi, eu não recebo nenhum obrigada. E dá graças a Deus por não receber obrigada. Eu já te ensinei. Se te agradecerem aqui na terra, não tem agradecimento do céu, porque ele fala que você já recebeu sua recompensa. Vocês precisam aprender a ficar felizes quando não te agradecem. Porque quando não te agradecem, o próprio Deus se recompensa em agradecer. Meu Deus! Para com essa ladainha de achar que os outros têm que te agradecer. Pelo contrário, fique triste se te agradecerem. Porque pensa, quem recompensa melhor? Poxa, obrigada. Ou Deus falando assim, calma aí que eu recompenso. Tá entendendo? Vale a pena ser fiel, vale a pena investir. Essa conta bancária de Deus não tem limite. E ela sempre recompensa muito mais. Então para com essa história de achar que todo investimento que você está fazendo... Então, é porque, Grazi, mais uma pessoa me pediu um conselho. Invista na obra do Senhor, dê o conselho. Grazi, é porque eu estou liderando um grupo que está muito difícil. Faz aquilo que o Senhor mandou você fazer. É investimento e eu estou te mostrando. O pagamento é certo. O lucro é garantido. Os juros é alto, porque quem paga, paga muito bem, que é Deus. Não tenha dúvida do que você tem que fazer. Não tenha dúvida de, porque, olha, tá falando aqui na minha cabeça. Olha só, a única pessoa que não pode, isso é bem sério, a única pessoa que não pode mesmo, ser contra o teu chamado é teu esposo ou tua esposa. É sério. Por que a tia tá falando isso? Vamos lá. Se eu tô aqui gravando live, mas meu marido não está de acordo com isso, eu tô em desobediência diante de Deus. Qualquer dia assim que a gente terminar essas lives, a gente vai entrar em outro livro. E esse outro livro vai falar sobre essas coisas. E aí eu tenho um problema sério. Porque nenhum desobediente diante de Deus consegue ser abençoado. Aí a gente tem um problema. Mas a tia também vai te ensinar como resolver certos problemas. Eu vou te ensinar como resolver isso. Porém, da forma certa. Tá? Então no próximo livro a gente vai falar sobre isso. Por quê? Não tem como você querer ser abençoado se você não estiver diante de Deus em obediência. Isso é primordial na tua vida. Agora, se nada te impede, investe. Investe na obra do Senhor, investe, porque Deus paga e paga bem. A questão é você entender que essa viúva, ela pediu vasilha, ela carregou vasilha, ela lavou vasilha, ela secou vasilha, ela derramou, ela fez um monte de coisa que aparentemente não estava tendo pagamento nenhum. Porém, na hora que chegou com juros, correção monetária e fez o quê? Pagou todas as dívidas e ainda teve para viver. Então, a gente precisa entender que as coisas de Deus é no investimento. E aí você para e pensa assim, porque Deus estava investindo, quer dizer, ela estava investindo, mas ela só recebeu isso. Não, olha só a quantidade de coisas que Deus fez. Ele não somente deu a essa viúva o que ela pediu, porque o que ela pediu eram os filhos. Mas ele fez o quê? Ele uniu os filhos dela. Você viu? Ele uniu os filhos dela. Ele fez os filhos dela acreditarem no mesmo Deus que ela estava acreditando. Ou seja, tu e a tua casa servirão ao Senhor. Mas como? Faz o passo a passo. Ele fez a vizinhança respeitar ela, porque antes ela era a humilhada. Lembra que eu te falei? Uma viúva naquele tempo não poderia se sustentar. E aí, como ficaria? Ela teria que esperar os filhos crescerem para que eles trabalhassem para que desse sustento a ela. Fora isso, ela ia mendigar. Mas Deus não deixou ela mendigar um só dia, porque ele fala que quando chegou ao pouco, ele chega. Ele dá a ela azeite, que era algo tão importante naquela época, que inclusive era símbolo de alegria. A casa que tinha pouco azeite também era uma casa chamada de humilhada, uma casa triste. E aí o que ele faz? Ele trata em todos os sentidos que agora ela tem exaltação. Aquilo que todo mundo queria tinha na casa dela, tinha brotado na casa dela, e através de um milagre.
Milagre, a única pessoa que pode fazer é Deus. Pegou, é só Deus, filho. E aí, é tão incrível que Deus faz ela prosperar no lugar da humilhação. Aquilo que tanto humilhava ela, que era o quê? A falta do esposo, a falta de dinheiro, a perda dos filhos, é ali, no lugar da aflição dela, no lugar do desespero, no lugar da dor, é que Deus faz ela prosperar. E todo mundo precisa ver. Quando essa viúva pensa que vai perder de fato os filhos, que ela corre até o profeta, aquela coisa toda, imagina a cena de todos os vizinhos vendo o desespero dessa mulher. Mas todos aqueles que viram o seu desespero também terão que ver a sua volta. E a sua volta é a volta de vitória. Por isso que não vale a pena caminhar nessa vida se você não for fazer de fato aquilo que o Senhor mandou você fazer. Por quê? Porque olha só, olha como é que a vida é inconstante. Os seus vizinhos viram você caminhando, carregando vasilha. Seus vizinhos viram você pedindo de porta em porta vasilha. Seus vizinhos viram todo esse processo. E aí você para no meio do caminho. Quando você para no meio do caminho, tudo para. E aí, aquilo que Deus enviou para te levantar, fica estacionado. Se antes já era humilhada, agora seria 2 vezes. Mas quando você segue ao Senhor fazendo aquilo que não tinha lógica. Já te falei isso várias vezes, mas eu queria que você entendesse na sua vida. Aquilo que o Senhor vai pedir para você não vai ter lógica mesmo. Mas quem é que está falando de lógica? Lógica é coisa de ser humano. Deus é espiritual. Ele já é fora da lógica. Só obedece. Mas não tem lógica. Só obedece. Mas Senhor, eu vou ficar pegando vasilha. Só obedece. Mas Senhor, eu vou ficar pegando cantina. Só obedece. Mas Senhor, eu vou ter que ficar liderando. Só obedece. Mas Senhor, eu vou ter que aguentar esse patrão chato. Só obedece. Mas Senhor, eu vou ter que ser submissa ao meu marido. Só obedece. Quando você obedece, as coisas começam a inverter de figura. Por quê? Quando você obedece, você entra numa linha reta em comunhão com o próprio Deus. E aí muda a história. Porque aí é o próprio Deus que fala, oh, ela está em conexão comigo, agora quem age por ela sou eu. Agora, quando você entra em desobediência, olha como fica difícil. Porque Deus não pode agir por você, você está em desobediência. Graça significa que eu vou ter que abaixar a cabeça pro meu chefe chato? Vai. Só que do momento que você abaixa a cabeça pro seu chefe chato, o próprio Deus age por você. Você consegue pegar isso? Somente os espirituais conseguem entender coisas espirituais. Então, porque andamos por fé e não por vista. Aumenta a sua fé. Faz. Apenas obedece. Apenas segue. Mas não tem lógica, não tô gostando. Ninguém perguntou se você ia gostar não, filho. A gente tá falando uma coisa que tá na Bíblia. Então, segue. Vamos continuar. Você percebe que Deus não deixa ela mendigar? Porque, olha, a quantidade de gente que estava ali esperando. Que agora a viúva vai se lascar. Agora não vai ter jeito. Agora eu quero ver o que vai acontecer na vida. Gente, a quantidade de gente que faz isso na nossa vida é absurda. Tem gente parada, sentada no portão, te olhando, vendo, esperando a hora que a tua vida vai naufragar. Tem gente sentada esperando a hora que você vai jogar a toalha e desistir. Tem gente sentada esperando e fala assim, gente, até onde vai a força dessa pessoa? Tem gente sentada esperando a hora que vai aplaudir a sua derrota, o seu sofrimento. Tem gente esperando para ver você desistir, você sair derrotado e você falar, olha, realmente Deus não teve jeito. Tem gente. Mas também tem um céu inteiro te olhando lá de cima e falando, continua porque eu acredito em você. Continua porque eu te escolhi e sei que você pode. Para que voz que você quer olhar? Para que plateia você quer dar o show? Depende de você. Você consegue pegar que tem um céu inteiro torcendo por você? E falando, eu morri na cruz por ela. Eu sei a capacidade que ela tem. Eu sei que ele consegue ir até o final. Não bate palma pra maluco, não. Faz aquilo que o Senhor colocou no teu coração para fazer. E ninguém tem nada a ver com isso. Simplesmente faz.
Porque só você sabe aquilo que você precisa. Só você sabe aquilo que você foi buscar. Só você sabe aquilo que você precisa para aquele momento. Então, vai. Vai com dor, vai com sofrimento, vai com luta, vai com angústia, vai com medo. Não interessa. Só vai. Só faz. Só começa. Só dê o primeiro passo. Deixa o Espírito Santo te impulsionar. Olha só, não pense que o esforço dessa viúva foi em vão, tá? Porque enquanto o Obadias estava vivo, Deus estava ali acompanhando, mas ele era o chefe da casa. No momento que ele falta, olha como é que Deus o tempo inteiro ele está olhando, controlando toda a situação. Ele não perde o controle. Mas Deus, aconteceu o acidente um dia, ele não perde o controle, ele já sabia. Mas a gente às vezes parece que é que nem Gideão. Gideão tá lá malhando trigo no lagar, de certa forma, vamos lá, tá fazendo, tá vivendo escondido, comendo pão que alguém amassou, como a gente gosta de falar. E aí o anjo fala assim, salve Gideão, o Senhor é contigo. Aí ele fala, se o Senhor é comigo, por que eu tô aqui? É a gente falando assim, se o Senhor é comigo, por que eu tô passando necessidade? Se o Senhor é comigo, por que na minha geladeira só tem água, arroz e ovo? Se o Senhor é comigo, por que eu tô desempregado? Se o Senhor é comigo, por que meu filho tá doente? Se o Senhor é comigo, por que isso tá assim? Às vezes nós somos assim. Mas no nosso olhar acaba com a gente, porque a gente tem que olhar com um olhar de gratidão. Amor, você só tem arroz e ovo porque o Senhor é contigo. Porque se o Senhor não fosse contigo, nem isso você tinha. Você só tem essa casinha que você tem porque o Senhor é contigo. Porque se o Senhor não fosse contigo, nem essa casinha você tinha. Porque o Senhor é contigo é que você tem essa roupa que você tem. Porque se o Senhor não fosse contigo, você estava pedindo roupa para se vestir. Então comece a ser grato porque o Senhor não tem deixado você mendigar. Porque olha a situação que tá aí fora. A coisa tá ficando feia. A coisa tá ficando feia, mas o Senhor é contigo. É por isso que na tua casa não falta. Pode não ter sobrando, mas não falta. E por que não falta? Porque o Senhor é contigo. Essa viúva viveu. Não pense que ela estava abandonada, esquecida. Coitadinha dela, né? O Senhor abandonou. Abandonou não. Tudo tá no controle. Continue investindo porque vai ter colheita certa. Continua fazendo. Mas já viu alguém que faz investimento? Fica ali, porque eu investi R$100. Eu investi 101, agora eu botei mais. Só investe. Só investe. É no secreto que a gente investe e a gente colhe em público. Mas é no secreto que você lança semente, é no secreto que você chora, é no secreto que você busca, é no secreto que você faz aquilo que você tem que fazer. E espera que o Senhor vai te recompensar em público. Obadias jamais imaginou que faltaria. Como pai de família, todo pai de família que é homem de verdade tem medo de faltar. Ele tem medo de morrer. Tem medo de deixar sua família desamparada. Só que até quando você não existir mais, a palavra que o Senhor determinou sobre a tua vida vai continuar existindo. Porque não existe nada que pare a palavra a não ser você mesmo. Só você pode parar. Como, graças que eu tenho esse poder de parar? Quando você não obedece. Quando você não faz. Fora isso, não tem como parar uma palavra lançada. Somente você pode se atrasar. Agora, nenhum trabalho feito na obra do Senhor é em vão, por mais simples que seja. É porque eu fiquei na porta do banheiro masculino. É investimento. Se esse é teu chamado, faz com zelo, faz com amor, faz o melhor que você pode. Porque o Senhor vai recompensar, tenha certeza disso. Agora, Obadias investiu. E a esposa dele, ela recebeu indenização e pensão. Porque o próprio Deus falou, vive do resto. Vai vivendo. E a gente já entendeu que viver não é sobreviver. Ele deu a ela manutenção. Grazi, me prova na Bíblia outras pessoas que viveram investindo, sem receber por um tempo. Como Obadias. Então vamos lá. José. José foi o quê? Vendido como escravo. Servo de Potifar, foi preso. Olha quanto tempo ele só investiu. Um belo dia, ele tá na casa de Potifar, né? Dormindo bem, acordando bem, não perfeito, mas bem. E aí a mulher de Potifar acusa ele
Assédio, né? E aí ele vai morar na prisão. Isso aí você já entendeu. Aí da prisão, Grazi, a prova piorou. Piorou porque você tá investindo mais. Porque tem níveis de investimento, gente. Para com essa história de achar que Deus paga a gente da forma. Tem nível de investimento. Ele aumentou o investimento porque até na prisão ele continuou confiando. Até na prisão ele continuou servo. Até na prisão ele continuou fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Governando. Você via que em todos os lugares que José chegava, a posse de governo, de controle, de auto, era dele. A Bíblia vai falar que o chefe da prisão deixava ele tomando conta dos outros. O que é isso? É governo, gente. Independente do lugar para onde você foi levado, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Ponto. Ah, é porque no meu trabalho eu gosto de cozinhar. Ah, é porque eu gosto de fazer isso. Então pega a cantina e faz com excelência. Não importa para que você foi chamado, importa você fazer aquilo que você foi chamado com excelência. Aí, José tá ali, ó, só investindo. Chegou o dia. Não é você que determina, é ele que determina. Chegou o dia. José, você acordou na prisão, mas hoje é o dia do seu pagamento. Você vai dormir no palácio. Como? Não sei. Um belo dia José acorda. Por quê? Porque olha só. Do dia que ele contou o sonho, que ele revelou o sonho, até o dia, e ele fala pro colega, né? Pô, lembra de mim quando você estiver lá fora? Daquele dia até o dia que o copeiro lembra dele, passam-se 2 anos. 2 anos. José tá esquecido lá. Porque ele pediu para alguém lembrar dele. Mas foi o próprio Deus que fez aquele homem esquecer. Sabe por quê? Vamos lá. Se José tá lá na prisão, e aí o padeiro e o copeiro saíram, né? E o copeiro vira pra Faraó e fala assim: olha só, tem um homem que me ajudou, e aí eu vou... Você pode tirar ele da prisão? Pode. Bota ele pra trabalhar com você. Era isso que Deus queria pra ele? Não. Então, automaticamente, o homem acaba de sair, mas Deus permite que ele esqueça. Que o controle é de Deus. Pega essa. Ele esqueceu propositalmente por Deus. Por quê? Porque ele tinha que lembrar quando o Faraó estivesse pronto para exaltar José. Imagina que José fosse investir e Deus ia levar ele para ser padeiro, para ser copeiro. Ah, gente, para. Deus paga com juros. Aí um belo dia José acorda, esqueceram dele, ele tá lá, ó, perdido, abandonado. Como a gente acha às vezes que Deus me esqueceu, nunca! Porque a Bíblia fala que Deus tem o nosso nome gravado na palma da mão dele. Não tem como esquecer alguma coisa que tá na palma da minha mão. Aí, olha o que acontece. José acorda na prisão. Tudo normal. Chamam o nome de José. José, estão te chamando. Onde? Toma banho que você vai falar com o Faraó agora. Imagina, José, você nem sabia o que está acontecendo. Mas as ferramentas que ele precisava já estavam com ele, porque foram forjadas nele. Lembra a importância de não pular fase? É fato. José acordou na prisão, mas foi dormir no palácio. Pega essa. O investimento que a gente faz na obra do Senhor, aparentemente, não tem valor. Aparentemente, tá sendo à toa. Aparentemente, ninguém tá vendo. Só que, principalmente, quem precisa ver tá anotando tudo. Está anotando tudo, então não se preocupe. Outra pessoa que viveu isso, Esther. A Bíblia vai contar que Esther era uma boa filha. Filha criada por seu primo, mas era uma boa filha. Esther continuou investindo no reino. Quando? Quando tudo estava perdido. Foi sequestrada para ir virar concubina do rei. Por quê? Porque a história conta que somente uma seria rainha, todas as outras perderiam a vida, perderiam tudo e ficariam ali como concubina do rei. Mas Esther continuou crendo, independente da situação onde ela estava, continuou sendo aquilo que ela foi treinada para ser, serva do Senhor. E aí? A recompensa vem. Porque, gente, qual era a lógica de tantas mulheres, Você tinha que entrar para ter uma noite, né, com o rei. E aquele a qual o rei lembrasse do nome, qual a probabilidade que tem de, vamos lá, gente, se a gente parasse só na sua rua,
Quero que você traz a história pra cá. A gente precisa trazer a Bíblia pra cá. Só na sua rua. Se viesse alguém, é óbvio que hoje ia estar meio difícil, né? Agora que eu pensei nisso, hoje já tá um pouco difícil. Se viesse alguém só no teu bairro e falasse assim, todas as virgens seriam sequestradas. Por isso que eu falei que tava difícil, tá difícil de achar gente que, do grupo do Escolheu Esperar. Mas vamos lá. Todas as virgens fossem sequestradas. De todas, o rei teria uma noite com cada uma delas. E aí, aquela que ele se lembrasse do nome, seria a rainha. Qual a probabilidade do rei lembrar de Esther? Seja sincero, de 1000, qual a probabilidade? Praticamente nenhuma. Praticamente nenhuma. Só que hoje de manhã, inclusive essa foi a mensagem do meu devocional, você não precisa se mostrar para ninguém. Deus te acha. Sabe por quê? Porque meu devocional hoje saiu em Mateus 2 e falava dos reis magos. Os reis magos acharam Jesus dentro de uma manjedoura, dentro de um estábulo, numa cidade onde que eles não conheciam, tudo por causa de uma estrela. O brilho do Senhor te acha. Você consegue pegar? Não precisa ficar se mostrando, não precisa ficar não precisa. Jesus te acha. Sabe que Jesus te acha? Eu ia falar uma coisa sobre as virgens, mas deixa quieto, deixa isso para outro assunto. Não precisa você ficar achando que, olha, quem não é visto não é lembrado. Ah, é? José estava lá dentro da prisão e antigamente as prisões não eram em cima, eram embaixo. E aí? Não acharam José? Jesus estava dentro de um estábulo junto com os animais. E aí? Não tinha GPS, não tinha internet, não tinha nada. Não foi achado? Quando Deus quer te revelar, nada nem ninguém consegue te apagar. Então, só faz aquilo que Deus mandou você fazer. E deixa que Ele te ache. No tempo certo, na hora certa. Esther saiu dessa situação e foi para onde? Ser rainha, gente. Porque recompensa chega, independente de onde você esteja. Abigail, esposa de Nabal, ou mulher para sofrer. Inclusive, uma das provas que eu acho que é mais difíceis são essas. Ser casado com um Nabal na vida. Mas, todavia, contudo, era o caso dela. Abigail foi esposa de Nabal. Homem difícil, homem carrancudo, homem doentio. Ok, deixa Nabal pra lá. Mas ela foi fiel. E o que Deus faz? Passa-se o tempo, Nabal morre e ela vai morar com quem? Quem é que casa com ela? Nada mais, nada menos que rei Davi. Você consegue pegar? Você consegue pegar? Abigail, ela casou com o rei Davi. Ela não foi levada como concubina, não. Para com isso. Pega a história. Então, Deus recompensa. Recompensa. Jó continuou investindo. Tudo estava dando ruim. Tudo estava errado. Tudo... Mas ele não colocou em Deus culpa alguma. Recompensa. Continua plantando. Continua investindo. Continua acreditando. Só continua. Mas ninguém tá vendo. Continua. Mas ninguém tá fazendo. Continua. Mas ninguém tá me vendo. Continua. Ninguém me agradeceu. Continua. Ninguém tá me ajudando. Continua. Já te falei. Só continua. Ó, fecha o bico e continua. Fica firme, que Deus vai te recompensar. E a última, Jairo. Jairo tá lá, esperando por Jesus. Tá ali, ó, investindo a confiança dele em Jesus. E Jesus tá fazendo o quê? Curando a mulher do fluxo de sangue. A história de Jairo piorou. Piorou por quê? Alguém chega no bracinho, ó, Jairo, para de incomodar o médico que sua filha já morreu. Só que a Bíblia fala que Jesus também ouviu. E Jesus vira para ele e fala, Jairo, fica na disciplina que eu vou na tua casa. É isso que acontece com aquele que não volta. Aquele que não retrocede. Aquele que fica, permanece. Tem recompensa. Você pegou? Então, hoje na tua vida, se tu largou alguma coisa, pega de volta. Por quê? Porque a tua recompensa é certa. Para de ficar pensando que, ai, porque fulano parou porque fulano desistiu.
A Bíblia fala que até o céu é para quem? Para quem perseverar e chegar até o fim. Aquele que chegar até o fim será salvo. Então para com essa história na tua vida de ficar desistindo das coisas. Ah, é porque eu comecei o curso tal e parei. Ah, é porque eu comecei a ler a Bíblia e parei. Ah, é porque eu comecei a estudar isso e parei. Para com isso. Repreende isso na tua vida. Pega e vai até o final. É a trancos e barrancos, mas até o final. É com dificuldade, mas é até o final. E se você tá acompanhando essa live até agora, sabe por quê? Porque tu tá indo até o final. A gente tá na lição 29. A gente rompeu. Você tem noção que por 29 dias você fez devocional? Por 29 dias você leu um pouquinho da Bíblia? Por 29 dias você não desistiu? Só falta o dia de amanhã. Vamos com tudo? Eu posso contar que amanhã você vai estar aqui às 8 horas da manhã? Eu posso contar que amanhã você vai estar aqui, ó, fechando comigo. Não sei se alguma coisa na sua vida você falou assim, eu nunca concluí nada, então amanhã você vai concluir. Amanhã a gente vai fechar 30 dias, um mês, aprendendo a virar a chave. Não aceite sobre a tua vida que 2024 vai fechar sem você girar essa chave. Essa chave vai virar na tua vida. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida. Vambora, gente! 8h41. Muito obrigada por todos aqueles que vieram. Que Deus abençoe vocês. Daqui a pouquinho essa live vai estar lá no feed, aqui no feed do Instagram e no YouTube a partir das 11 horas da manhã. Que Deus te abençoe. E amanhã a gente fala sobre... Gente, a lição de amanhã é incrível. É incrível, 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 incrível. A lição de amanhã, eu tenho certeza, certeza absoluta, que ela vai virar a tua mente de uma forma que você não tem noção. Porque todas as vezes que a gente chegou na lição 30 no curso, essa lição 30 foi assim, destravou. E vai destravar na tua vida. Que Deus te abençoe. Que seu dia seja pleno e próspero. De portas abertas. De portas abertas. Em nome de Jesus. Paz!